É aquela hora do texto áureo, aquela hora da palavra de Deus. Nós temos muitos momentos aqui da palavra de Deus. Temos muitos momentos onde o Senhor fala, escolhe o que falar. E hoje eu abri a Bíblia, quando eu abri, depois de ler o Salmo da manhã, encontrei um texto aqui. Eu ministrei mais ou menos há um ano atrás, numa igreja, e decidi usá-lo como tema de hoje. Salmo 116, versículos 1 em diante. Diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações e graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Essa passagem que lemos, que está em Salmos 116, é muito usado nos cultos de ações e graças. É um texto muito usado como devoção, gratidão. Fala em oferecer ofertas. Fala em cumprir os compromissos na casa do Senhor. O próprio salmista convida a gente à reflexão e a retribuir a Deus toda a gratidão possível. Ele está sugerindo que, claro, a resposta que recebemos não é uma troca, né? Pelo contrário, é um compromisso entre você e Deus. E ali ele expressa a sua gratidão profunda, porque ele estava numa situação perto da morte, mas Deus o ouviu, o livrou. E após ser salvo, ele se questiona como conseguirá responder ou retribuir ou devolver a Deus por tão grande livramento, por tão grande amor. E a pergunta que está no Salmo 116 e 12 é dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? É uma expressão de admiração, reconhecimento da bondade imerecida de Deus, que vai além de qualquer compensação material. Não há nada terreno que você possa oferecer a Deus em troca de todos os favores que Ele tem nos feito. Inclusive os benefícios incluem a vida, a salvação, o ar que respiramos, a saúde e também a capacitação de o adorar, não é?
Eu tenho certeza que você está ouvindo aí agora a programação ou acompanhando pelas redes sociais. Estou ao vivo agora pelo missionário Emilka Tavares Oficial. E você está se perguntando: será que eu vou suportar tomar o cálice da salvação? Vou aceitar desfrutar plenamente da salvação oferecida por Cristo? Vou aceitar pagar o preço? Vou aceitar passar pelas fases para a minha salvação, para a minha transformação? É necessário invocar o nome do Senhor, estar clamando a Deus em oração, louvando por sua fidelidade, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Pagar aqueles votos que nós temos feito, as promessas que fazemos ao Senhor, as barganhas, vamos dizer assim, que criamos no momento de adversidade. A gente diz: olha, se acontecer assim, eu vou fazer assim. Se tu fizer assim, eu faço assim. Mas não é uma barganha, é um ato de gratidão. Agradecer a Deus, oferecer sacrifício, pagar os votos. Em louvor também, expressão da adoração, por meio de ações de graças, palavras de gratidão, vivendo uma vida diferenciada, né? A melhor forma de retribuir a Deus é viver uma vida de gratidão, louvor, oração, obediência, reconhecendo que tudo que temos vem dele e que nossa maior oferta é um coração grato. Será que nós temos sido gratos ao Senhor? Será que nós temos rendido a adoração necessária para não conseguir pagar, mas para ser gratos a Ele? Que gratidão não se paga, quanto mais você é grato, ainda falta, ainda você se sente devedor. Será que você tem sido assim? Será que você tem cumprido a sua parte para com Deus? Ou será que você tem sido uma pessoa sem nenhum compromisso? Deus cumpre a parte dele, vamos dizer assim. Deus faz a parte dele e você não faz nada. Deus age como um favor imerecido e você não faz nada. Você não é grato, você não retribui, você não agradece, você não invoca o nome do Senhor, você não cumpre publicamente os votos que você fez antes deste fato. Porque é bem verdade que quase sempre a gente, ser humano, quando a gente quer alcançar algo do Senhor, Senhor, se tu fizer assim, eu vou agir assim. Se tu agir assim, eu vou agir assim. Mas como é que eu vou conseguir cumprir toda a bondade que Ele tem feito a mim? Como é que eu vou conseguir agir conforme o seu querer? Gratidão e adoração seria um bom caminho, uma boa forma de agradecer a Deus, reconhecendo ali que nada que você fizer em vida será suficiente para pagar a salvação, mas sim a resposta de um coração grato, de estar sempre na vontade de Deus, ser coerente na vida, viver de uma forma digna da graça recebida, praticando o bem, honrando a Deus em todas as áreas, quer seja financeira, material, familiar, honrando a Deus na igreja, no seu trabalho, na rua, também praticando as obras, falando sobre as maravilhas de Deus, o seu amor com os outros. Então será uma forma de você ser grato, de você entender que para ser grato a Deus é necessário estar sempre ali, devolvendo a Ele tudo que Ele tem feito. Como é que eu devolvo, irmã Milka? Dessa forma que eu estou falando. Você pode estar adorando, você pode estar louvando, você pode estar buscando, você pode estar oferecendo sacrifício de gratidão, vivendo uma vida regrada de louvor, de adoração, de serviço a Deus, entregando a sua família, a sua vida a Cristo, fazendo com que Ele seja o centro da sua história. É bem verdade que tem pessoas que estão acompanhando a programação aqui na Rádio Tamandaré, outros pelas redes sociais, que mesmo tendo livramento divino, mesmo tendo passado por grande aflição, perigo de morte, tem pessoas que não acham que devem nada a Deus, que não tem por que estar obedecendo a Deus,
não tem por que estar grato porque Deus livrou do laço de morte e das angústias. Mas eu tenho algo a te perguntar. Por que Ele te livrou? Por que Ele te guardou? Por que Ele te deu livramento? Por que Ele tirou os laços de morte que foram preparados para a sua vida? Porque Ele sabe que algo aí em você tem a convicção de que é necessário retribuir a Deus tudo que Ele tem feito por você. Claro que tem que viver em fidelidade, sacrifício, louvor, destacando-se como uma pessoa separada, preciosa para o Senhor. Deve-se viver em adoração, serviço enquanto tiver fôlego. E ali você vai vendo que o dilema da retribuição, diante de tantos benefícios que Ele tem nos feito, a gente com certeza, humanamente falando, não tem como pagar. Mas tem como eu cumprir a minha parte. A Bíblia diz que é preciosa para o Senhor a morte de um justo, de um santo. Significa que Ele valoriza a sua vida, a vida dos fiéis, cuida deles até o fim. E que a morte para eles é um sono até a ressurreição prometida depois da volta de Jesus, de buscar a sua igreja. No julgamento vamos ressuscitar dentre os mortos, quem morreu primeiro, quem morreu em Cristo. E o salmista está ali oferecendo a Deus, prometendo ser seu servo, louvá-lo, viver em retidão, convidando outras pessoas para estar louvando a Ele também e adorando. O salmista está dando um testemunho maravilhoso, poderoso, de como Deus intervém em momentos de desespero, transformando o sofrimento em gratidão e chamando o crente para uma vida de obediência, louvor, serviço a Ele. Lembrando que Deus está presente em cada momento e que cuida de nós, seus filhos. Irmãos, muitas vezes a gente se sente inconstante, a gente se sente em falta com Deus, quando a gente começa a olhar com esses olhos que o salmista olhou, cantou, tocou e alegrou o coração de Deus. Ele estava dizendo: o que é que eu vou dar a um Deus que tem tudo, que pode tudo, que age em tudo, que manda no céu, que manda na terra? Como eu sou pobre, como eu sou pequeno, o que é que eu poderia fazer para dar a Ele em gratidão tudo que Ele tem feito por mim? Ele está dizendo, o salmista, que não é apenas bens materiais. A resposta para Deus não é oferecer posses, dinheiro, mas é algo mais profundo, é uma vida de adoração, é uma vida de abdicar de certas coisas, é uma vida de tomar o cálice da salvação, que significa aceitar, celebrar a libertação e a salvação que vem de Deus, dedicando a sua vida a Ele. Cumprir os seus votos. Muitas vezes a gente faz a promessa, como já disse agora há pouco, no momento de aperto, de adversidade, a gente diz: olha, se tu deixares eu passar por esse algo, eu vou fazer assim. Mas fazemos a promessa e não cumprimos. Então é necessário cumprir nossos votos, que foram feitos em momentos de aflição. Temos que demonstrar compromisso, fidelidade a Ele. Temos que ter um compromisso público de cumprir esses votos na presença do povo dele, do povo de Deus. Dar um testemunho de fé, de gratidão para com os outros, dizer o motivo do seu culto, dizer o porquê que você está agradecendo a Deus naquele formato, no culto, na igreja. A gratidão é necessário se manifestar porque eu amo a Deus acima de tudo. Porque eu quero servir ao próximo, ao meu irmão. Eu quero viver em integridade, andar na presença de Deus. O Senhor está convidando eu e você para você lembrar que você precisa ser grato. Para você refletir sobre a sua relação para com Deus. É para você entender que nós não temos como pagar por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Estamos vivos,
Estamos respirando, estamos falando. Quantos estão respirando através de máquinas? Quantos estão já mortos dentro dos seus caixões? Quantos acabaram de falecer nesse exato momento em algum lugar do mundo? E você está aí. A Bíblia diz que o salmista naquela hora estava enfrentando uma crise profunda, se sentindo preso pelos laços de morte. E o que estava dominando ele era angústia, era tristeza extrema, que equivale ao Seol, né, ao inferno. Cercado por inimigos, perto da morte. Mas clamou a Deus e ele foi libertado. Ele estava agradecendo a libertação, o grande livramento. Quando a palavra nos afirma que maiores são os livramentos em oculto que o Senhor nos dá, do que os nossos olhos podem ver, irmão, a coisa é séria. Quero mandar a paz do Senhor aí para o Projeto Esperança. Os irmãos estão entrando aí com a gente aqui no Instagram, missionária Milka Tavares. O oficial eu estou de vinho, tá? Vinho. E o segundo, o reserva, eu estou de azul. Bom, estou ao vivo pelo que eu estou de vinho. Com essa roupa marsala com umas bolinhas que se chamam poá. Muitas vezes você está num perigo de morte. Está numa situação extrema. Está numa situação de risco. Como se estivesse em redes e dentro de um abismo. Sem ter como escapar. Está angustiado, no sofrimento. Se sentindo profundamente angustiado. Talvez está se sentindo aflito, dominado pela tristeza. Um estado de desespero. Porque o inimigo, quando ele arma a cilada, ele coloca o seu laço, o laço do passarinheiro, que são aqueles que tentam pegar o passarinho com o laço. Tentam pegar uma armadilha preparada para o passarinho, para pegá-lo de repente. O inimigo prepara uma situação dessa forma, para deixar você sem esperança, angustiado, se sentindo fraco, sem forças. Mas ei, presta atenção. Em meio a tudo isso, o salmista disse: eu invoquei ao Senhor. Pedi o livramento e Deus ouviu a minha voz. Como diz no 116:3, laços de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim e caí em tribulação e tristeza. Irmãos, o salmista está dizendo, o próprio Davi está dizendo, desta guerra, desta luta, né, irmã Marta Lima? Projeto Esperança. Nossa irmã Dilma e o Projeto Missionar, sejam bem-vindos. Então, a gente precisa ser grato a Deus. E após ser salvo, o salmista expressa um profundo amor e gratidão a Deus, reconhecendo a misericórdia, a justiça de Deus, se comprometendo a cumprir seus votos e adorar publicamente. Ou seja, ele votou que faria um culto de ações e graças. Ele votou que estaria junto com o povo, contando o que Deus fez. E quando a gente vota, quando a gente, no desespero, a gente faz uma promessa a Deus, quando no desespero, a gente faz um pedido e ao mesmo tempo enfatiza, olha, assim que isso acontecer, eu vou fazer assim, a gente precisa cumprir, irmãos. Muita gente que vota, muita gente que fala, no momento de desespero, ó Senhor, se tu me der libertação, se tu salvar meu esposo, se tu curar meu filho, se tu der livramento a ele, eu vou fazer aquilo que te agrada. Mas aí quando chega a hora de cumprir, o camarada já está no bem bom, já alcançou o livramento. Já está em outra fase, ele nem se lembra mais do compromisso que ele assumiu. Mas o salmista relembra que é necessário que eu e você tenhamos compromisso com o que votamos. Não votou? Então precisa cumprir. E o salmista diz: que darei eu ao Senhor? No momento do desespero, à beira da morte, quando ele encontrou a salvação através do Senhor, transformando o sofrimento dele em testemunho de louvor. É isso que eu quero enfatizar aqui hoje. O inimigo armou a cilada,
veio querendo tragar, perturbar a tua mente, a tua casa. Deus abençoe, irmão Ezequiel Pereira e toda a sua família. Irmã Leda Oliveira. O inimigo, ele vem, irmãos, querendo deixar você impossibilitado de acreditar que Deus dá escape, que Deus dá saída, que Deus dá força. Mas o salmista diz: após eu ter sido salvo de um profundo amor, eu sinto agora gratidão a Deus pela sua misericórdia, pela sua justiça, por ter me cuidado de mim. A palavra diz que o Senhor devolveu sossego à sua alma, porque foi generoso com ele, livrou ele da morte, livrou ele das lágrimas, do choro, do terror, da preocupação, da angústia. Irmãos, às vezes eu fico enfatizando ou pedindo para você contar um testemunho da sua vida. Não é porque eu quero que você com isso se exponha. Não. É porque quando a gente conta nosso testemunho, tem um irmão passando por aquela fase parecido e começa a se alimentar com o nosso testemunho. Até o testemunho de fé do salmista, quando ele diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito, até o seu testemunho de grande livramento alimentou alguém. Mostrou o quanto o Senhor cuidou dele. Mostrou o quanto Deus velou pela sua palavra, cumprindo em sua vida aquilo que a Bíblia nos relata, da sua fidelidade, do seu cuidado. E ali o salmista começa a se expressar em louvor, ação de graça. Começa a agradecer tudo que Deus fez. Agradeça. Expresse uma gratidão agora ao Senhor. Cante um hino. Não é que seja um corinho que você lembre de repente. Comece a agradecer por tudo que Ele fez. Cumpra o que você votou na hora do desespero. Seja um administrador do seu tempo, das suas finanças. E seja grato ao Senhor, faça seu culto de gratidão. Ajude aos necessitados. Faça uma oferta mínima, ajude alguém. Leve o alimento, ajude a quem precisa. Pois isso também demonstra obediência. Gratidão a Deus. Seja bom, seja justo. Reflita o caráter de Deus em sua vida, sendo bondoso com alguém. Seja justo, tolerante com os outros, assim como o próprio Deus é contigo. Compartilhe o evangelho, vai proclamando as boas novas, vai falando do amor e da bondade de Deus para outras pessoas, mostrando a elas que Deus é bom. Reconheça sua dívida impagável que você tem com Deus. Humildade é entender que nunca conseguiremos retribuir plenamente, mas podemos reconhecer essa dívida e responder com um coração grato, obrigado, sincero a Deus. Como o salmista diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Na verdade, é porque eu e você estamos olhando para a guerra, para a luta, para a adversidade, para o que tem se levantado nesses dias. Mas ainda assim, o que é que você vai dar a Deus por tudo que Ele tem feito? Será que você está suportando tomar o cálice da salvação? Será que você está suportando descer para invocar o seu nome, orar, falar com Ele? Será que você está querendo cumprir os seus votos ou quer aproveitar a situação da adversidade para correr, para ir embora? Fazer, vou ficar nada. O que é que está adiantando? Eu cantar, louvar, pregar e somente tudo fora do lugar. Uma pessoa disse isso para mim ontem. Aí eu disse, quer dizer que só vai adorar a Deus quando tiver o tempo bom? Quer dizer que só vai buscá-lo quando Ele lhe der presentes? Quer dizer que só vai cumprir o chamado quando estiver sendo fácil? Tomar o cálice da salvação, irmãos,
é suportar também esse tipo de coisa. Não vai ter só tempo bom, não. Que você não é um extraterrestre, você está na Terra. Enquanto você estiver aqui, as lutas vão chegar, as guerras vão chegar, enfermidade, perseguição, disse-me-disse, desprezo, humilhação, livramento. O que o inimigo quer é matar, roubar e destruir. Ele quer te matar. Ele quer tirar a tua alegria. Ele quer te deixar sem força. Mas, ei, preste atenção. Seja grato. Seja grato a Deus. Ofereça sacrifícios. Seja grato a Deus. Honre Ele com a sua vida. Seja grato a Deus. Cumpra seus votos diante de homens e de pessoas. Seja grato a Deus, independente da situação. Ame a Deus. Faça a sua vontade. Tome o cálice, aceite as bênçãos do Senhor, a redenção de Deus, com o compromisso de uma vida totalmente entregue a Ele. Que o inimigo quer desestruturar. Quer deixar você perdido, perdida. Quer deixar você triste. Quer deixar... É uma palavra que às vezes eu escuto minha mãe falar e uso muito. Acabrunhado, sem força. Quer deixar você olhando para o chão. Mas o Senhor está dizendo para você. Entregue a tua vida a mim. Renuncie a esse mundo. Se entregue totalmente à minha vontade, como um voto de amor e sacrifício, que a dívida toda do que eu faço por você, você não vai pagar não, mas pelo menos você está sendo grato. Seja grato pelos benefícios de Deus. Louve a Ele, invoque o seu nome, agradeça pelo seu amor, pelo seu livramento. O Senhor está renovando a aliança com algumas pessoas que estão sentindo, aleluia, esta palavra mexer com sua alma. O Senhor está dizendo, eu quero uma aliança contínua contigo. Eu quero renovar a tua fé, a tua comunhão. Me busque todos os dias. Buscar-me-eis e me acharás quando me buscardes de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. O próprio Cristo, Ele quer se identificar conosco. Ele quer que a gente tenha uma identificação com Ele. Porque o cálice remete ao sacrifício de Jesus, ao Santo Graal. Tomar o cálice da salvação é participar dessa redenção, do amor, um ato que transforma a pessoa. Você não vai ser mudado por sua força. Você não vai ser mudado por instruções de alguém. Mas você vai estar se declarando com muita fé, a fé em profundidade. Vai estar ali com uma promessa, com uma vida transformada, uma celebração de graça inesgotável de Deus para a minha e para a tua vida. Como retribuir? Não tem como. Mas vamos erguer o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor, cumprir com o Senhor todos os votos, promessas que fizemos no momento da adversidade, e o Senhor receberá. O Senhor, Ele tem cuidado de ti, da tua parentela, da tua vida, da tua família, e está recebendo a tua gratidão nesse exato momento. Eu quero encerrar esta palavra dizendo para alguém que está aí do outro lado, que se você não tem sido grato, comece a ser, pela sua vida, pela sua salvação, pelo ar que você respira, pela sua saúde, pela sua capacitação de adorar, por tudo que Deus tem lhe dado, por sua família, sua vestimenta, seu alimento, que são coisas materiais, tudo isso vão passar. Mas a sua salvação, ela mostra que você precisa ser grato. E agradecer a Deus porque Ele te livrou. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios
para comigo. Você só basta ser grato, só basta concluir os votos que você fez. E é claro, renunciar a muitas coisas, se abster de muitas coisas, esses serão os teus sacrifícios. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. E que esta palavra venha causar um grande efeito, um impacto grande na tua história, em nome de Jesus.